maior dificuldade que os pregadores têm, uma das maiores preocupações é com números. Números de pessoas que vão ouvir a mensagem que eles pregam, né? E dificilmente você encontra um pregador que não se preocupa, não se preocupa com números, com a quantidade de pessoas. Porque as coisas do mundo, você precisa de números. Mas com o reino espiritual é totalmente diferente. É diferente do sistema do mundo. Mas os pregadores, pastores, quase 99%, eu vou falar 98, 99%, ele se preocupa com a quantidade de pessoas que vão ouvir eles. Mas isso é uma total falta de conhecimento da palavra, ou deliberadamente, ou porque eles têm ignorância em respeito à palavra. E eu teve uma época da minha vida que eu também me preocupava com números, né? Mas depois, examinando cuidadosamente a palavra, eu parei com esse negócio. Parei já faz algum tempo, muito tempo, e não me preocupo mais com números. E quando a gente deixa de se preocupar com números, a gente fica mais tranquilo, a gente não fica cansado, a gente não fica preocupado. E as coisas de Deus, ela funciona sob a direção de Deus. E muitas vezes nós fazemos o mundo espiritual, agimos no mundo espiritual sob a nossa direção. É aí que tudo dá errado. E os apóstolos, eles não tinham esse problema com números. Eles apenas faziam aquilo que o nosso Salvador mandou, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Eles não ficavam como nós, como muitos de pregadores, preocupados, descabelando se vai entrar pessoas, se não vai. Porque eles conheciam a palavra, conheciam quem comissionou eles. Inclusive o próprio Salvador, ele disse, olha, se você entrar numa cidade e ninguém receber você, não se preocupa não, vai embora. Sacuda o pó dos vossos pés e deixa o resto comigo, que no dia do juízo eles vão ter maior rigor do que qualquer outra cidade. Pois bem, meu ouvinte, aqui no livro de Atos, dos apóstolos, a palavra de Deus, ela nos exorta que era Deus é que acrescentava à igreja as pessoas que se convertiam. Era Deus que acrescentava à igreja. Chegou uma época também que o apóstolo Paulo desejou ir para uma cidade pregar o evangelho. O Espírito Santo falou, não, você não vai para lá não. E ele não foi. Teve uma outra época também que Deus falou para o apóstolo, olha, nesta cidade tem muitas pessoas que são minhas. Tem muita gente que vai se converter. Mas também você vai ter muito problema. O problema dos pregadores de hoje é que eles querem converter as almas, querem ver a conversão, mas não querem enfrentar os problemas. E o apóstolo mesmo falou que uma porta grande se abriu e muitos adversários também. Mas hoje o que nós vemos, as pessoas não querem lutar, querem ter uma vida mansa, com muitas pessoas ouvindo eles. E nas nossas reuniões, eu fico observando um número bem pequenininho de pessoas. Eu olho para cada uma das pessoas, vejo a alma delas. E eu penso assim, a alma delas vale mais do que o mundo todo. E às vezes acontece de algum imprevisto e nós não fazermos o nosso culto. É raro, mas às vezes acontece. Eu fico tão triste, porque aquelas almas precisam do alimento espiritual, precisam do pão verdadeiro do céu. E certa vez um pregador, ele, conversando com ele, né? Falou, eu não gosto de pregar de tal horário, tal dia da semana na minha igreja, porque só 12 gatos pingados que vai ouvir. Eu falei, meu Deus, esse homem ele é um mercenário.
Outra vez eu vi na televisão também um grande, entre aspas, pregadores, né, da televisão aí. Ele falou que foi numa cidade, quando ele viu aquele pouquinho de pessoas, falou, não vou pregar para esse pouquinho de gente não, tem que vir mais gente. Então esses pregadores que não conhecem a palavra, eles gostam de multidões, milhares de pessoas. Mas isso é apenas para encher o ego deles. Eles não estão semeando no reino. Porque a nossa comissão que Deus nos deu é apenas pregar. Aqui na internet também, meus vídeos são os que são mais negativados. Eu tenho uns vídeos aí que eu fiz e ele tem muito negativo. E aí as pessoas às vezes nos sugerem, se eu fosse você, tivesse essa negatividade, eu nem entrava mais na internet. Mas o problema é que eles não conhecem. Eu não estou preocupado se eles estão negativando, se estão positivando. A minha preocupação só é de levar o evangelho, levar a mensagem de salvação. Porque a questão deles aceitar ou não é entre eles e Deus, entre você e Deus. A palavra de Deus fala que é Deus que chama você. Se às vezes a mensagem de Deus, que Deus está nos usando para pregar aqui, não consegue te alcançar, é um problema seu e Deus, não um problema meu. Eu gostaria que você se convertesse, é claro, mas esse é um problema entre você e Deus. Deus sabe por que você não se converte. Deus sabe por que o evangelho não entra no seu coração. Eu não sei. A única coisa que eu faço é semear a palavra. Apenas isso. E às vezes eu consigo detectar que as pessoas não estão recebendo. Às vezes pelos comentários, às vezes pela negativação. Eu vi que a palavra não entrou, mas isso não é problema meu. Naquele grande dia, eu tenho que chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu cumpri a minha parte. O problema é que os pregadores hoje eles querem fazer a parte deles e a parte de Deus. Querem convencer as pessoas. E aí é que mora o perigo. Porque na ânsia, né, naquela coisa de querer encher a igreja, eles começam a sair fora da palavra. Começam a colocar artimanhas humanas. Começam a engendrar coisas para encher a igreja. É música, é uma pregação que o povo gosta de ouvir, e muitas outras coisas, atrações, né, que não está de acordo com o nosso Salvador. Por isso que o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas que ele não estava para agradar homens, porque se ele estivesse para agradar homem, ele não seria servo de Cristo. Então, com toda certeza, o verdadeiro evangelho ele não está para agradar homem, ele está para levar a mensagem de salvação. E eu também, eu não estou para agradar as pessoas aqui. Eu estou sendo servo do nosso Salvador. O que ele nos comissionou para pregar, nós vamos pregar. Queira você gosta, queira você não gosta. A questão é entre você e ele naquele grande dia. O que você fala de mim, ou o que as pessoas falam de mim, também não me interessa. Também já aprendi a lidar com essa situação. Naquele grande dia você vai prestar conta para aquele que me enviou. Eu estou aqui pregando o evangelho. Então você vai prestar conta a ele, não cabe a mim. O que a palavra de Deus fala é que nós somos embaixadores. O que é o embaixador? Aquele que representa, aquele que dá voz, aquele que traz a mensagem. E simplesmente é isso que nós fazemos. Então, quando nós nos reunimos aqui, eu não me preocupo com o número. No começo vinha gente, daqui a pouco sumiram todo mundo. Por quê? Porque não foram chamados por Deus, embora Deus faça o convite para todos. Mas aí depende do coração de cada um. E quando Deus, ele vê o coração, o próprio Salvador diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Então, às vezes acontece que a pessoa não abre a porta. Ele está com aquela fortaleza, aquelas ideias dele, e ele não deixa a ação do Espírito Santo para convencer ele do pecado e ser salvo. Eu gostaria que através desse pequeno vídeo você pensasse nisso.